Forte abraço para você também, um abraço para você que acompanha a Boa Vontade TV. Vamos falar de Campeonato Carioca. Bola rolou na noite de ontem, desta última quinta-feira, em São Januário, e o Vasco da Gama finalmente venceu e convenceu no Campeonato Carioca 5-0 para cima do Resende, com destaque para Pedro Raul, que marcou 2 vezes. Finalmente desencantou o atacante vascaíno. Fez o primeiro gol do Vasco na vitória sobre o Resende, ainda no primeiro tempo. Cruzamento pelo lado direito, na pequena área, de cabeça de peixinho. Pedro Raul balançou a rede adversária e voltou a marcar no segundo tempo. Fez o 4º gol do Vasco da Gama sobre o Resende. Cruzamento dessa vez pelo lado esquerdo. Pedro Raul, na pequena área, fez o 4º gol do Vasco da Gama. O segundo dele na partida, portanto, Vasco 5, Resende 0. Logo após a partida, logo após a vitória, o técnico do Vasco da Gama, Maurício Barbieri, analisou o momento atual do Vasco na temporada. Aí, portanto, a presença do técnico Maurício Barbieri, técnico vascaíno, que pela primeira vez comandou a equipe em São Januário e com vitória. Primeira vitória do técnico Maurício Barbieri em São Januário, diante de quase 15 mil torcedores. Quem não teve a mesma sorte ou a mesma competência foi o Fluminense, que voltou a decepcionar o seu torcedor. Fora de casa, em Volta Redonda, perdeu para o time da casa. Volta Redonda 1, Fluminense 0. Marcou para o Volta Redonda o atacante, jovem atacante Lelê. Aliás, o atacante Lelê é o artilheiro do Campeonato Carioca com 7 gols. Falando agora de Campeonato Gaúcho, a bola rolou também nesta quinta-feira e o Internacional do técnico Mano Menezes venceu sem dificuldades o Ipiranga por 3-0. Vitória também do Juventude, do técnico experiente Celso Roth, 1-0 para cima do Avenida. Pelo Campeonato Paranaense, o Coritiba venceu e venceu bem, 3-1 para cima do Cianorte. Esquecendo um pouquinho os campeonatos regionais, estaduais e falando do Mundial de Clubes. Embarcou na noite de ontem no Rio de Janeiro, no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, a delegação rubro-negra. Cerca de 10 mil torcedores acompanharam o embarque do Flamengo rumo a Marrocos. Aliás, a delegação rubro-negra já se encontra em solo marroquino e vai fazer o primeiro treino neste próximo sábado. O Flamengo entra em campo pelo Mundial de Clubes na próxima terça-feira, já na fase semifinal. E amanhã, o time do Flamengo vai conhecer o seu adversário na fase semifinal. Al Hilal e Casablanca. Casablanca, time local. Essas duas equipes entram em campo amanhã e quem vencer enfrenta o Flamengo do técnico Vitor Pereira na próxima terça-feira na fase semifinal. Há uma expectativa enorme por uma grande final entre Flamengo e Real Madrid, time espanhol. E para finalizar, tem Sul-Americano Sub-20 na noite de hoje. 7h30 da noite, o Sul-Americano Sub-20 que acontece na Colômbia. O Brasil se encontra na fase final, hexagonal final, e o Brasil enfrenta hoje a Venezuela. A seleção brasileira tem 100% de aproveitamento nessa fase final. Venceu o primeiro duelo a equipe, a seleção do Equador por 3-1 e vai em busca, nessa fase final, o hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. O Brasil vai em busca da segunda vitória consecutiva e a seleção brasileira já é apontada como uma das favoritas para levantar o caneco e buscar uma vaga no Mundial da categoria. Portanto, Brasil e Venezuela, bola rola hoje, 7h30 da noite. Para Boa Vontade TV, Esportes, Rafael Araújo.